Fala aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conferir uma mesa digitalizadora da Wacom, mais precisamente o modelinho Intuos Pro. Eu nunca testei uma mesa digitalizadora e nesse vídeo nós vamos testar juntos e eu vou te passar as minhas impressões e também para você que já é profissional da área e trabalha com isso, vou passar também algumas informações técnicas, te mostrar a qualidade, falar o que é possível você fazer com isso e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tenha interesse de adquirir uma, tanto tamanho pequeno, grande, médio, vai ter link na descrição. Esse modelinho aqui é o tamanho médio, que eu já achei bem grandinho, então bora conhecer a Intuos Pro. Vamos lá então, né? Essa caixa aqui a Wacom mandou pra gente testar, né? Então, assim, muito obrigado à empresa aí por estar mandando pra gente testar. Vai ser a minha primeira impressão com uma mesa digitalizadora. O Felipe aqui, que edita meus vídeos, já teve essa experiência com uma outra que ele tinha, um pouco mais simples. E eu acho que ele vai ter que dar um help aqui na hora de testar isso aqui, né? Vamos tirar a caixinha aqui, ó, vamos deixar de lado. E aqui nós temos já uma outra caixa bem bonita, né? A caixa dela tem um design muito bonito. E eu acredito que ela abre aqui, né? Se eu não me engano, ó. Então ela abre aqui, ó. Nós temos já a mesa aqui dentro. Temos uma exibição muito legal. Pelo que tá lá no site deles, ela conta ali com 8.192 níveis de pressão. Então aí tem pressão, hein? Para você ter uma exatibilidade, eu acho, em relação ao que você vai desenhar. Primeiramente, aqui nós temos a mesa, tá? Tá aqui comigo, ela tem umas conexõezinhas aqui na lateral, ó. Pra você dar uma olhada, ó, dá uma olhadinha aqui desse lado, ó. Ela tem umas conexões e do outro lado também ela tem algumas conexões, tá? Então a gente tem várias conexões nela aqui. Tem um negocinho para amarrar ela, botão Power Off, beleza? Dentro da caixa nós temos o quê? Nós temos o... Opa, quase que eu derrubo tudo aqui. Temos o suporte para a caneta aqui, pelo que eu tô vendo. Temos o suportinho para caneta, que você vai pegar a canetinha dela aqui, ó, e vai colocar ela em cima aqui para você deixar, pelo que eu vi lá, né, para você deixar ela, tá? Então ela tem aqui o suporte, deixa eu mostrar aqui nessa câmera para vocês. É um suportinho que dentro do suporte, né, vamos abrir ele aqui, ó. Agora não quer abrir, quase caiu aqui no chão, mas... E ele é bem pesado, tá? Por isso que eu quase derrubei. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque enroscou, Felipe. É praga isso aqui, rapaz. Aí, beleza. Dentro do suporte, dentro desse metal, nós temos as pontas da caneta, tá? Nós temos 10 pontas, 6 pontas padrão e 4 pontas de feltro, tá? Então aí, para quem trabalha com isso, deve saber o que eu tô falando, porque eu não sei exatamente não, mas tem bastante tamanho, bastante pontas para você ter vários estilos de desenho. Dá uma olhada aí, Felipe, enquanto eu mostro o resto. E a caneta ela não usa bateria, é uma caneta que funciona sem bateria, sem pilha, então aí você não tem dor de cabeça nenhuma. Tem uns botõezinhos aqui, talvez seja para voltar ações, etc, caso você erre. A ponta dela, para a gente retirar, ele tem uma ferramentinha que a gente coloca na ponta e puxa. Dá para a gente puxar com a unha também, porque ela não é presa, nada colada, tá? Então assim, ó, a gente joga ela aqui dentro, parou. Quer tirar é só puxar a ponta. Então é bem simples para tirar e colocar. Não sei se isso pode atrapalhar na hora de você estar desenhando ela escapar, mas pelo que eu vi, ó, chacoalhando ela não sai, ó. Não saiu. Então, beleza. Aqui nós temos um papelzinho aqui meio doido. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui, né? Ó, não sei o que significa. É Rogue Smooth Standard. Acredito que seja para testar a caneta. Ah, tá. Isso daqui é da mesa. Alguma coisa relacionada à mesa. Mas eu vou ver antes, na hora que eu for fazer os testes aqui, eu vou descobrir para que serve. E temos um cabo, que é para conexão, tá? Ela não funciona sem fio com o computador. A gente conecta o cabo, liga no computador e aí funciona via Photoshop e tudo mais. Acredito que deve ter algum aplicativo para estar instalando. Embaixo não temos mais nada. Embaixo da caixa tá de boa, não tem mais nada embaixo dela. E temos um manual de instruções, tá? Aqui nós temos um manual, temos um guia rápido, né? Como pode ver aqui, ó,
ensina você a abrir, como coloca a caneta, como retira a tampa, a pontinha. A pontinha, pelo que está descrito aqui, é nesse furo aqui. Então a gente coloca aqui dentro, dobra e puxa. E a ponta voa, tá? Então, muito cuidado para não perder a ponta da sua caneta, porque ela sai voando, tá? Então, ela é bem elástica. O que você tá aí? Gostou das pontinhas? Legal. Tá, então, ó, derrubei um negócio aí no chão que tava no meu dedo. Deixa eu ver aqui. Ela tem uma trava aqui, cara. Isso aqui. Dentro do manual. Não tá falando para abrir um site aqui. wacom.com/start para a gente iniciar. Deve ser para fazer download e tudo mais. Então, eu vou fazer alguns testes aqui com ela e vou mostrar como que faz, como é o funcionamento também aqui da mesa digitalizadora. Galera, vamos lá. Eu já instalei o driver aqui. Pode aparecer, Felipe. Não tem problema não. Você vai me ajudar aqui, eu não conheço. Vamos lá então, ó. Já instalei aqui o driver, a tela do computador tá aparecendo para vocês aí. Algo bacana que eu já percebi é o quê? Aqui, ó, só de eu chegar perto, já tá seguindo, ó. Na câmera lateral aqui, ó, vocês já podem ver. Eu não tô nem encostando e ele tá seguindo. Muito legal. Tem que habilitar pincel aqui para fazer? Tem, né? Então vamos lá no pincel lá. Dá para ir pela caneta também ou não? Dá. Não, ela vai seguindo eu, ó. Se eu apoio aqui, ó, ela vai direto para lá. Olha lá, subiu, tá vendo? Se eu apoio para cá, Pensa que essas marcas aqui, ó, é a tela, sim. Isso. Então vem aqui. Ah, muito bom. Muito bom. Cadê? Onde tá aqui? Qual que é o pincel? Esse aqui, né? E acho que é mais fácil a pessoa conectar com o mouse e depois vir desenhando, né? Câmera bloqueada. Pera aí. Não é nem essa questão, não. Deixa eu ver aqui. Será que é porque tá bloqueado mesmo? Claro. Ah, já desbloqueei, ó. Não há camada suficiente. Pô, tem que criar uma camada pra me desenhar, pô. Senão não vai. Felipe me trollando aqui. Aqui que troca a cor, né? Vamos vermelhão aqui. Vamos ver. Oh, aprendi. Então vamos lá, ó. Já percebi que quando eu vou desenhar... Aqui, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem uns pontinhos aqui, né? Na mesa. Então é como se fosse a tela do computador. Se eu aproximar a caneta aqui, ó, perto do ponto, ele já vai diretamente na tela do computador para mim. Se eu vier aqui embaixo, ele vai sozinho também. Então ele é como se fosse a imitação da tela do seu computador, tá? Aí na tela, por exemplo, vocês podem ver que no final do desenho que eu fiz, ó, eu aperto mais, ele vai mais fundo. Aí se eu faço, ó, no finalzinho, tá vendo, ó, vai bem rabiscadinho. Então dá pra gente rabiscar bem devagarzinho. É que eu não sou muito bom no desenho, né? O que eu vou fazer aqui? Assinatura sua. Não, tá louco? Só vai roubar meus cheques. Cadê? Vamos ver aqui. Vou escrever meu nome. Vamos lá. Pode apoiar o pulso, será? É que ela tem um botão aqui, galera, ó, do lado. Aqui, ó. Que ele habilita e desabilita o touch. Olha lá, entrada de toques desabilitada. Então eu posso pôr a mão que não vai mexer. Então aí fica mais fácil pra gente fazer sem ter medo. Então vamos escrever o nome aqui. Vamos deixar ela reta, né? Vou fazer uma linha aqui pra me seguir. Apesar que eu não vou nem conseguir. Caraca, é estranho pra mim que nunca usou. Como que volta, hein? Será que esse botãozinho volta? Esses botãozinhos aqui eu não sei pra que servem, né, Felipe? Ah, ele abriu a opção de pincel aqui. Então um botão abre a opção de pincel pra gente não ter que ir lá em cima. Então a gente pode... Direita e esquerda do mouse. Ah, é verdade, ó. Botão direito e esquerdo do mouse. Então a gente consegue trocar o pincel diretamente aqui, sem ter que ir até lá em cima. Então a gente vem aqui e só vai trocando. Muito bom também, muito bom, muito inteligente. Esse outro lado aqui, olha lá, acho que é a borracha, Felipe, ó. Olha lá. Que é isso aqui, rapaz, que fez essa bolona grandona. Vou apertar o B aqui. É o E, cara. Esse brush. Não foi, não. Você vai sofrer pra editar esse vídeo, Felipe, cortar tudo. Tá lascado, vamos apagar tudo aqui. Vamos voltar para brush. Vamos lá, já apaguei tudo aqui. Vamos ver aqui, vamos escrever meu nome aqui. Vou vir aqui. Caraca, tá fininho agora, hein? Ó. Não, é que tá muito fino, tá com um pixel. Vamos colocar um pouquinho mais grosso aqui. Ah, tem que ser mais perto da mesa, senão não vai. Vou em 8 aqui. Vamos ver agora, aqui embaixo, aqui, ó. O certo é a gente escrever olhando... Opa. É, não é certo escrever olhando para a mesa, não.
Opa, nada. Me perdi todo aqui. Volta pra tela. Ô, louco. É estranho, cara. Olha lá, tá indo fora já. É estranho demais, cara. Aí apertei o botão. Olha lá, apertei de novo. Dependendo do jeito que você segurar a caneta, pode ser que você aperte o botão. Então eu já achei um incômodo. Podia ser um pouquinho mais pra cima. Olha lá, já tô quase clicando de novo nele aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar essa camada e criar uma outra. Pra mim ter uma camada nova. Mais fácil do que eu ficar pegando borracha. Cara, mas é muito bom pra escrever. Olha. Meu nome é canal mesmo, viu, galera? O que eu gostei foi disso aqui, ó. Vem apertando mais firme. Perdeu ali a linha. Vem apertando mais firme e ele tá se perdendo, ó. Um defeito, será? Ah, não, foi. Ó, se quiser mais fininho. Isso vai mudando dependendo da ponta que você usar, né? Aí essas bolinhas que tem aqui na lateral, galera, acredito que a gente tinha apertado aqui, ela tinha mostrado umas opções. Olha lá, selecionar camada, tamanho do pincel, então dá pra gente rodar ela, ó, o tamanho do pincel aumenta e diminui. Isso é muito bom, ó. Pra gente fazer um grandão assim pra pintar tudo. A gente pode vir diminuindo, aumentando. É mais pegar o jeito, mas pelo que eu tô vendo aqui é bom. Aí se a gente clicar de novo o botão, tem como girar a tela. Muito legal também. Volta, agora não volta mais. Tão legal que não volta mais. Me lascou, hein? Duro que eu não sei nem o comando de volta no Photoshop. Só sei por aqui. Aí, foi. De novo aqui, rolagem zoom, então dá pra gente dar zoom, ó. Rolou, deu zoom, rolou, voltou o zoom. Muito bom também. Esses botãozinhos aqui, o que faz? Aí, ó, ele mostra pra gente esse botãozinho de cima. Tem vários botões. Aqui tá o aplicativo dele, ó, onde a gente mostra a bateria dele. Mostra aqui o backup de configurações, dependendo da opção que você pode mudar nela. Atualização de driver e o suporte também, caso você precise, tá? Vamos dar uma olhada agora nos outros botões. Cliquei no primário aqui de cima. Ele abre o aplicativo, o primeiro. O segundo abre as opções que tem de botões. Então tem lá o Wacom Desktop Center, né? Configurações, modo de precisão, alternar monitor, se você trabalha com mais de um monitor. Rolagem automática e zoom, tal, vai tendo. Aqui é o Shift. Aqui é o Command do Mac, opção e deslocar e rolar. Então aqui ele dá um resumo dos botões que você tem no computador para você não ter que ficar clicando no teclado em si. Então você já tem um resumão aqui do que os aplicativos mais utilizam. Então isso aqui é muito bom. Então já dá, acredito que dê para configurar também, dá para você mexer. Eu sou um leigo nessa parte, então eu estou só testando aqui como uma pessoa qualquer, não sou designer, mas agora eu vou desenhar o Goku aqui, ó, fica vendo. Goku? Aí. Cara, tinha uma época que eu desenhava mais ou menos, mas agora, aí. Ruim demais, gente. Vou desenhar eu. Apertei o botão, ó. Tem que pegar o jeito com o botãozinho, hein. Mas é boa, ó. Bem rápida a resposta. Não dá delay? Não tem delay nenhum, ó. Tem delay, ó. É muito ligeiro, ó. Muito rápido mesmo. Senta aí pra você testar pra você ver. Pode ir lá, cara. Fica à vontade. Você sabe mais que eu, pô. Meu gravador pendurado aqui. A minha mesa que eu tinha era pequenininha, não era grande assim. Cria uma outra camada pra você. Ó, o cara já sabe até mexer já no negócio. Eu não tenho nem jeito. Faz um ônibus. Tô precisando. É estranho, cara. Tem que eu não pego uma pra fazer isso aqui. Nossa, que ônibus feio, cara. Não, vou pôr na tela aqui, ó, desse lado aqui, ó. Um ônibus que ele desenhava, pra vocês verem a diferença. Pelo amor de Deus, Felipe, toma no seu nariz, rapaz. Ah, já esqueci já, cara. Faz mais de 6 anos já. Olha aí, ó. Esse ônibus aí tá com os vidros quebrados, cara. Ah, mas eu não desenhava na mesinha assim, ela não desenhava. Mas o que você achou, delay? Nem tem muito delay, né? Não tem, cara. Conforme você vai falar, você quer fazer um traço mais forte, aí você dá uma calcada.
devagarzinho, ó. Bem mais fininho, ó. Então, e tem as outras pontas também, que é com feltro e tudo mais. Então essa é com feltro aqui, ó. Não sei se é feltro essa, é? É branca, é com feltro. Essa aqui é com feltro, é pra quando você quer fazer uma coisa mais, digamos assim, Esfumaçada? esfumaçado, um efeito bem bacana. Agora não funciona mais por quê? Ó, estragou a Wacom. Wacom, vem cá ver isso. Põe essa pontinha pra nós ver, então. Essa aqui é dessa mais dura. Essa daí é de plástico, né? Vamos mostrar. Vamos ver. Apertou muito, né? Rapaz, essa aqui é mais pra fazer o desenho mesmo, o traço, ó. Melhor? Agora aqui, ó. Cara, se a pessoa pegar o jeito da tela, acho que ela vai muito rápido pra fazer o desenho. E pelo que eu vi, dá pra exportar os arquivos de Photoshop. Tem umas que tem até uma tela por cima pra você refazer o desenho. Ó, o cara já fez o design do carro agora. Sei lá que carro que é esse aqui também. Não sei. É o Golf. Ah. Vou brincar um pouquinho aqui, mas é legal, cara. Meio estranho no comecinho, mas depois você vai pegando as manhas, você vai longe. Esse colchãozinho aqui dele, uma rodinha. O Felipe ainda tá na época da roda quadrada. É sketch rápido é assim o pessoal faz. Lógico, não tão feio assim, um pouco melhorzinho, né? Mas é legal, cara. Muito bom, gostei. Muito bem. Quanto custa isso aqui? R$3.500. R$3.500. Tem que ter uma resposta boa, né? É, tem que ter um ganho bom de dinheiro pra comprar essa porcaria. Vou fazer. Que é muita grana, cara. Mas é feltro mesmo, ó, dá pra ver que tem um tecido aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal, ó. Aqui, ó. É um feltrinho, é um tecido. Então, pra quem trabalha com isso e ganha uma grana, isso aqui é bom, cara. O que é esse nave espacial? Ou é a frente do carro? Era aquele um esportivo que eu fazia antigamente, mas tá feio pra caramba assim. O papel é mais bonito. Um papel mais bonito. É. Faz tempo já, então. Uma noçãozinha, dá pra desenhar legal. Bacaninha. A resposta dela é bem show. Arthur, já vê? Chique no último, cara, é? Boa, cara. Gostei. Muito bom. Aquela sua Intuos básica. Era boa também, só que ela é menorzinha, não tem tantas opções que nem essa aqui. Ela é mais simples. Mas a forma de utilizar é a mesma coisa. Ah, então mesmo da básica pra mais cara, a pessoa vai ter o mesmo desempenho, então. Ela só tem mais opções aqui e um pouco maior. A minha É que eu acho que assim, quanto maior a mesa, mais espaço de trabalho você tem. Então você tem uma opção maior aqui de detalhe, né, ó. Naquela pequenininha, qualquer mexidinha ia mais longe, porque é menor a área de espaço. é menorzinho. Então aqui você tem uma área de espaço melhor. E eu acho que se a gente habilitar isso aqui, dá pra dar zoom aqui, ó. Não dá? Olha lá. É, o pessoal usa. Então, ó, dá pra dar zoom aqui, galera, ó. Isso aqui é muito bom. Dá pra arrastar, se eu quiser. Que eu arrastei agora aqui, ó. Então fica como se fosse o touchpad do computador. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui nas opções aqui, ó. Ah, dá pra usar até como touchpad, não precisa nem mais de touchpad, pô. Eu tava aqui no site da Wacom, ó. Tem as opções dela aqui, tudo, ó. Mostrando. Cadê? Vamos ver aqui. Eu tava, acho que é aqui que eu tava, ó. Aqui mostra, ó, ele tem mais de 60 níveis, mais ou menos, 60 níveis de inclinação. Então, se você inclinar a caneta, ela consegue identificar o ângulo que tá. Muito bom, cara. Ó, borracha de silicone sem látex. Só sensibilidade que tá alta para burro. Olha a resolução disso. 5080 LPS. LPI. Touch Ring. Menu radial, modo de precisão. Esse modo de precisão tinha aqui, ó. É um desses botões aqui. Deixa eu só confirmar qual que é. Modo de precisão. Guia Shift, configurações, passo a passo. Tamanho do pincel. Aqui na ponta? Apagar, ó. Falei pra você que ia apagar, ó.
clique duplo e clique direito. E em cima é o apagar, ó. É para apagar mesmo. Eu só não sei por que não apagou. Ó, não vai para borracha, não tá indo pra... Ah, tá indo agora. Agora apagou. É que tem que apertar, tem que pressionar ela, galera. Então aí vai funcionar a borracha. Estragando o desenho do Felipe aí, mas tá bom. Deixa eu ir lá no... Você apertou o botãozinho aqui, né? Você tem mais jeito que eu, cara. Eu não consigo, não. E ainda tá habilitado o touch. Eu encosto meu braço, eu fico meio perdido. Acho que é editar. Oh, meu Deus do céu. Uhum. Ô, louco, mas quanto que eu apaguei aqui? Aê, voltou o desenho do Felipe. Voltou. Então tá show, galera. Então eu acho que isso daí, né? O vídeo de hoje é esse. Isso daqui, ó, que eu falei pra vocês que eu ia ver o que era. Aparentemente é alguma película que a gente coloca por cima da mesa. Não veio na caixa, não sei se tiraram na hora de mandar pra mim, mas não veio na caixa. Mas tem o site aqui, ó, da Wacom Store, que é pra você adquirir elas lá. E o que muda pra mim, que eu percebi, ó, tem a mais lisa, essa aqui é mais áspera, ó o barulho que faz, ó. E essa aqui é mais áspera ainda, ó. Então, quanto mais pro rug aqui, mais áspero fica. Então, eu acredito que seja para algum tipo de trabalho um pouco mais detalhado, porque quanto mais áspero, mais você sente a caneta. Então, aí você consegue traçar bem o que você precisa. Mas o que vem nela é esse smudge aqui, que é o mais lisinho, e tá show de bola. Pelo preço dela, é só para profissionais, acredito eu, né? Acredito eu não, é só para profissionais, é uma mesa bem cara. Só que, pelo que o Felipe falou, ele tinha a Intuos mais básica, né? Qual que você tinha? Era Intuos... Intuos Draw, que é uma branquinha. Então, Draw. Intuos Draw. Essa aqui, né? Isso, essa mesmo. Então, o Felipe tinha essa aqui que tá na tela aqui para vocês. E ele disse que a usabilidade é praticamente a mesma, assim, para quem já trabalhou com isso. Então, o que você vai ter aqui? Espaço maior de trabalho, mais funções com a caneta, função de apagar, mais sensibilidade, que provavelmente deve ter bastante a mais. E aqui você tem os comandos diretamente na mesa, onde você pode trocar e fazer várias configurações sem ter que ficar clicando no teclado do computador. E também a área de trabalho é maior. Também ela tem um tamanho M, tem o menor que esse e tem também o maior, se você quiser uma tela maior ainda. Tudo vai depender do seu orçamento, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essa daqui é o Wacom Intuos Pro, tamanho M, uma mesa digitalizadora bem grande. E olha, pro tamanho M, vale a pena, viu? Parece mais um tamanho grande para mim. Pelo menos eu não tenho a noção, né, de mesa digitalizadora. Mas, pela primeira impressão que eu tenho, tem que ter um aprendizado bacana ali para você pegar o jeito da tela, tudo, porque não é só sair desenhando, você tem que ter uma noção de como funciona. E eu acho que o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo, vai ter link para adquirir ela aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.